E vamos estar analisando esse texto em 3 grandes momentos. O momento do encontro, o momento da exposição do Evangelho e o momento que a fé alimenta a alma. Então, como é um texto grande, é necessário atravessar a província de Samaria. Chegou, pois, a uma cidade samaritana chamada Sicar, perto das terras que Jacó dera a seu filho José. Estava ali a fonte de Jacó. Cansado da viagem, assentaram-se Jesus junto à fonte por volta da hora sexta. Nisso, veio uma mulher samaritana tirar água e disse-lhe Jesus: dá-me de beber. Pois seus discípulos tinham ido à cidade para comprar alimentos. Então lhe disse a mulher samaritana: como sendo tu, judeu, pedes de beber a mim, eu que sou mulher samaritana, porque os judeus não se dão com os samaritanos? Replicou-lhe Jesus: se conheceras o dom de Deus, e quem é o que te pede, dá-me de beber, tu lhe pedirás, e ele lhe daria água viva. Respondeu-lhe ela: Senhor, tu não tens com que tirar, e o poço é fundo. Onde, pois, tens a água viva? És tu, porventura, maior do que Jacó, nosso pai, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, e bem assim seus filhos e seu gado? Afirmou-lhe Jesus: quem beber desta água tornará a ter sede. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Disse-lhe a mulher: Senhor, dá-me dessa água, para que eu não mais tenha sede, nem precise vir aqui buscá-la. Disse-lhe Jesus: vai, chama teu marido e vem cá. Ao que ele respondeu a mulher: não tenho marido. Replicou-lhe Jesus: bem disseste, não tenho marido, porque 5 maridos já tiveste, e esse que agora tens não é o teu marido. Isto disseste com verdade. Os irmãos podem sentar. Assim como naquela época, os judeus não se davam com os samaritanos. Que confusão é essa? Cerca de 700 anos de Cristo, as 10 tribos do norte de Israel foram deportadas para a Síria. 5 nações diferentes, juntamente com os seus deuses falsos. E por causa da adoração aos falsos deuses em sua terra, o Senhor enviou leões entre eles que mataram algumas pessoas. Isso está descrito lá em 2 Reis 17. O rei da Síria enviou um sacerdote israelita para ensinar o povo a adorar o Senhor. Mas o que aconteceu foi uma religião falsa e mista, na qual adoravam ao Senhor e ao mesmo tempo serviam os deuses das suas terras de origem. A adoração aos falsos deuses estava centrada no Monte Gerizim, onde os samaritanos construíram um templo, próximo ao Poço de Jacó, onde Jesus estava descansando naquela ocasião. No ano de 129 a.C., um general judeu liderou o ataque contra Samaria e destruiu o templo. Então, isso disseminou o ódio, fazendo com que os judeus fizessem em Samaria. Mas o texto sagrado diz que era necessário que Jesus atravessasse Samaria e não fizesse o caminho mais longo pelo Vale do Jordão. Jesus tornou claro que o lugar de adoração não era o importante, e sim o modo que a adoração
seria entregue. E que modo é esse? Em espírito e verdade. Jesus sempre teve tempo para as pessoas, independente do pecado que cometeram ou do estilo de vida delas. Ele atrai sedentos até hoje. Jesus, ele agiu assim e continua agindo assim, chamando para si pessoas sedentas. Então, assim como aquela mulher, vamos pensar um pouco nessa noite. Como foi o seu encontro com o Senhor? Eu lembro. Faz tempo, mas eu lembro. Você lembra? Como foi o seu encontro? Experiências, né, que cada um vai contar de uma maneira diferente, né? Eu dou graças a Deus porque a minha família me conduziu nos caminhos do Senhor ainda criança, né? Quando chamaram a Maria para cantar, eu fiquei lembrando de como eu era, né? Tomava assim, parecia que tomava um tempo de culto, mas eu estava ali também cultuando ao Senhor e aprendendo a viver em adoração ao Senhor enquanto criança, né? Como foi o seu encontro com o Senhor, né? Como Deus chegou para você através da pessoa de Cristo, né? Nós podemos pensar em algumas situações e ao longo do meu crescimento eu sempre pedi a Deus que me desse estratégias, ousadia, né? Situações que me levassem a conduzir outras pessoas a Cristo, e Ele assim fez. Então, ao longo da minha história, eu tenho várias histórias onde eu também pude conduzir pessoas a Cristo. E uma delas, enquanto lia esse texto, eu lembrei de uma família que nós estávamos fazendo evangelismo numa cidade e culto na praça. Não sei se aqui é comum fazer culto em praça pública, mas lá em Pernambuco isso é muito corriqueiro, principalmente quando nós fazemos assim avanço, né? Os crentes saem para evangelizar e aí termina esse evangelismo com um culto na praça pública. E aí estava acontecendo esse culto, lá vem passando uma menininha com muita pressa, era durante o dia, e eu falei, ei, todas as crianças estão ali. Ela falou, não, minha mãe me deu isso aqui, era um dinheirinho na mão. Ela falou, minha mãe me deu isso aqui, eu preciso buscar alho. Eu disse, então vamos buscar o alho. E aí nós compramos o alho com a menina e eu voltei na casa dela e prometi para aquela mãe que devolveria depois do evangelismo. Só que quando terminou, um monte de crianças, a garotinha sumiu. E eu fiquei aperreada. E voltei lá na casa dela. Quando eu cheguei, a menina já estava em casa. Ufa, que bom. E ali eu pude compartilhar. Ela disse, mas o que está acontecendo lá? E aí nós nos apresentamos. Eu pude compartilhar um pouco da palavra de Deus. E naquele dia, aquela família que ficou em casa se rendeu ao Senhor. Então hoje eles são uma família forte na igreja presbiteriana daquela localidade em Buíque, Pernambuco. E tantas outras situações, né? Nós podemos observar qual caminho nós temos feito para sermos encontrados por Ele. Tem situações que só por estar ali, né, você pode ser uma bênção. Aquela mulher foi buscar água no horário que encontrou justamente com o Senhor Jesus. Ter 5 maridos, né, ter tido 5 maridos e outro que não era o seu marido, era uma situação bastante escandalosa para uma cidade pequena. E esse fato, né, não afastou, né, o Senhor Jesus daquela conversa. E também me trouxe à mente como é que a SAF, né, essa SAF adolescente, essas irmãs tão calorosas, receberiam entre si mulheres prostitutas ou descasadas.
nós casadas não gostamos desse tipo de mulher. Não trazemos, não atraímos para nós, porque parece que elas representam um perigo, que ele mora somente na nossa mente. Né? O texto é claro, Jesus tem interesse nessas mulheres. Nós moramos, quando casamos, numa cidade chamada Lagoa do Carro, lá na zona da Mata Norte do estado de Pernambuco. E Lagoa do Carro era um lugar de prostituição. Era um canto da cidade que foi emancipado e deixaram ali, a outra cidade empurrou o prostíbulo para aquele lugar. E assim que eu casei, gente, eu não queria colocar o rosto na rua, porque lá fora só tinha prostitutas. Até que um dia eu estava, elas diziam, quando o Eurico passava, elas diziam: diz a tua mulher que vinha conversar. E ele trazia o recado, de jeito nenhum. E até que um dia eu percebi justamente nesse texto, né? O Senhor estava conversando com a mulher que aquele que ela estava não era dela. E quem sou eu? Que tipo de representante sou eu que não vou lá falar com a mulher que teve 2, 3 ou que está vivendo assim? E a partir daí, quando eu comecei a ficar ali na frente de casa, elas vinham para contar as suas histórias. Elas só queriam um pouco de atenção. E com isso, até hoje, nós recebemos notícias de pessoas que estão se firmando na fé, aquelas antigas prostitutas. Então é uma prova que o Senhor quer elas. É provável que aquela mulher foi ali naquele horário para evitar contato com as pessoas da cidade, por causa da cultura do Oriente Médio naqueles dias, que justamente não tinha essa aproximação. Observe que Cristo iniciou a conversa e ele pediu água do seu jarro. Ela não só era samaritana, mas também mulher. Esse contato cultural não existia na época. Ele estava pedindo água do seu jarro, o que era nojento para uma pessoa judaica. As barreiras culturais não incomodavam Jesus. Né? Será que nós também podemos nos colocar como cristãos, como pequeno Cristo, abrindo mão das barreiras culturais? Não, eu sou recifense e o recifense é assim, então disso eu não abro mão. Coisas da cultura que não convém, é preciso que nós venhamos a abrir mão, sim, para que sejamos pequenos cristos, representantes dele aqui na terra. Há tantas coisas, o pessoal fala assim, a cultura nordestina é forte. Tantos pecados estão incluídos na cultura nordestina. Tantos pecados estão incluídos no brasileiro, no africano, no europeu, em todo o mundo. Todas as culturas têm inclinações pecaminosas, porque a Bíblia diz que todos pecaram. Então, o que nós precisamos estar apegados não é a cultura, porque o nosso Cristo, o nosso Mestre, ele não estava, e ele o supridor. O que é que nós estamos fazendo com essa informação? SAF de Bracuí. Ela era uma necessitada e ele é o supridor. A história fala que ela era, porque ela já foi, ela já passou, mas ele é o supridor. Observe que Jesus, no verso 10, ele não diz a ela o que ela deveria receber, mas
quem ela deveria receber. Não é uma coisa que se busca. O evangelho é sobre a pessoa de Cristo, é uma pessoa, não é uma coisa, não é um livro. Apesar de sabermos que a Bíblia é um livro vivo e é por ele que nós buscamos. Mas não estamos buscando coisas. Nós não devemos vir trazer pessoas, atrair pessoas. Vamos para a igreja porque lá você vai receber coisas. Jesus está se apresentando. Ele é uma pessoa. As boas novas que ele traz. Ele é a água viva para nossas almas. E temos essa informação há 17 anos. Jesus usou um tópico natural, água, para construir uma ponte de comunicação e revelar uma verdade espiritual. O Senhor quis abrir os olhos dela para o dom de Deus. Ele teve um encontro especial com ela. Ele teve tempo para estar com ela, independente do pecado que ela tinha cometido, do estilo de vida dela, porque ele atrai sedentos. Do verso 19 ao 30, vou ler aqui rapidamente para os irmãos. Senhor, disse-lhe a mulher, vejo que tu és profeta. Nossos pais adoravam nesse monte, vós, entretanto, dizeis em Jerusalém, este é o lugar que se deve adorar. Disse-lhe Jesus, mulher, podes crer-me que a hora vem, quando nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis ao Pai. Vós adorais o que não conheceis, nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas a hora e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito, e importa que seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Eu sei, respondeu a mulher, que há de vir o Messias, chamado Cristo, e quando ele vier, nos anunciará todas as coisas. Disse-lhe Jesus, eu sou, eu que falo contigo. Nesse ponto, chegaram os seus discípulos e se admiraram que estivesse falando com uma mulher. Todavia, nenhum lhe disse, o que perguntas ou por que falas com ela? Quando a mulher deixou o seu cântaro, foi à cidade e disse àqueles homens, vinde comigo, vede um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Será porventura este o Cristo? Saíram, pois, da cidade e vieram ter com ele. O Senhor quis abrir os olhos daquela mulher para o dom de Deus. Ele a provocou para pedir um copo dessa água viva. A exemplo de Jesus, como nós temos provocado pessoas a pensar sobre o problema da sua alma? Estamos preocupados com isso. Jesus estava falando em termos espirituais sobre a sede da presença de Deus na vida de alguém, enquanto ela estava pensando literalmente em água. Água mais profunda do poço. Ele falando de coisas do céu e ela pensando em coisas dessa terra. Ele falando em coisas eternas e ela pensando em coisas só para agora. Irmãos, é preciso fazer uma diferenciação no nosso dia a dia, nas coisas que nós almejamos. Se aquilo tem valor eterno ou não. Porque a igreja do Senhor muitas vezes caminha na coletividade para situações desprezíveis para a eternidade. E esse momento nos chama a atenção disso. O Senhor aqui falando
e o nosso coração inclinado para outras coisas, para coisas dessa terra, para uma água. Ela cita: o Senhor tem como pegar água mais profunda? Está oferecendo água mais profunda, água viva para ela. Ela fez uma leitura de uma água mais próxima da nascente, vamos falar assim. E não era isso. O Senhor estava falando a respeito de coisas espirituais. Ele estava fazendo exposição de si mesmo. Ele estava fazendo exposição do Evangelho. Os irmãos vão lembrar que no início eu falei que nós podemos encontrar nesse texto precioso da palavra de Deus posições onde nós vamos nos colocar como pequenos cristos, como cristãos, e nós também podemos nos colocar no lugar daquela pessoa sedenta por sede da palavra de Deus, aquela mulher com sede eterna, com sede de encontrar Cristo, Alguém que matou de fato a sua sede. E muitas vezes acontece isso, Deus está falando através da sua palavra o tempo todo coisas eternas e nós com a mente voltada para as coisas dessa terra, coisas que muitas vezes não convêm, coisas que não têm valores eternos. Então o Senhor tem um encontro com aquela mulher, o Senhor faz a exposição do Evangelho. E no terceiro ponto, a partir do 31, nesse interim, os discípulos lhe rogavam dizendo: Mestre, come. Mas ele disse: uma comida tenho para comer, que vós não conheceis. Diziam então os discípulos uns para os outros: porventura alguém trazido o que comer? Disse-lhe Jesus: a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Não dizeis vós que ainda há 4 meses até a ceifa? Eu, porém, vos digo: erguei os vossos olhos aos campos, pois já branquejam para a ceifa. O ceifeiro recebe desde já a recompensa e entesoura o seu fruto para a vida eterna. E dessarte se alegram tanto o semeador quanto o ceifeiro. Pois no caso é verdadeiro ditado: um é semeador e outro é ceifeiro. Eu vos enviei para ceifar o que não semeaste. Outros trabalharam e vós entraste no seu trabalho. Muitos samaritanos daquela cidade, a leitura do 31 ao 42. Muitos samaritanos daquela cidade creram nele, em virtude do testemunho da mulher que anunciara: ele me disse tudo quanto tenho feito. Vindo, pois, os samaritanos ter com Jesus, pediam-lhe que permanecessem com eles, e ficou ali mais 2 dias. Muitos outros creram nele por causa da sua palavra, e diziam à mulher: agora não é pelo que disseste que nós cremos, mas nós mesmos temos ouvido e sabemos que este é verdadeiramente o Salvador do mundo. Irmãos, ela estava frente a frente com o Salvador. Nós estamos frente a frente com o Salvador. Amém? Jesus era o esperado. Ela já conhecia essa promessa. O Filho perfeito de Deus seria entregue pelos pecadores do mundo inteiro. Isso nos inclui, amém? Ele foi para a cruz pelos que o odiavam. Ele deu o seu sangue como oferta por nossos pecados. Esse castigo era meu e seu. Ele ressuscitou, provando que a oferta de sua vida foi aceita por Deus. A samaritana se
alimentou dessas verdades. Mas ela não guardou o segredo. Para que todos os povos o adorem, para que todos os povos o conheçam. Nós temos conhecido o Senhor face a face. Assim como ela saiu e aquelas pessoas pediram ao mestre para ficar mais, porque queriam conhecê-lo. Que o Senhor use a vida de todos os presentes da SAF Bracuí, para que essas informações não fiquem guardadas também, mas para que todos os povos o adorem, porque Ele nos chamou para adoração. Que o Senhor nos abençoe, que essa palavra se aplique nos nossos corações. Vamos orar? Senhor Jesus, nós te agradecemos, Pai, por esse momento de reflexão da Tua palavra. Ó Deus, que o Senhor tenha misericórdia e faça que essa palavra venha tornar-se vida nas nossas vidas. Que o Senhor tenha misericórdia de nós, Pai, e encontre em nós verdadeiros adoradores.